Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse mais um encontro, nesse nosso momento de reflexão da doutrina espírita. Hoje vamos dar sequência ao nosso livro de estudo Opinião Espírita e vamos falar do capítulo 58, Fé em Deus. Mas primeiramente vamos fechar nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade, com a divindade maior. Vamos agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui neste planeta escola, de podermos receber essas pérolas de ensinamento que nos foi deixada por Emmanuel, por André Luiz, por intermédio da obra de Chico Xavier, de Valdo Vieira, no caso do livro Opinião Espírita, e pedindo que essa mensagem nos acompanhe ao longo da nossa semana, dos nossos dias, para que estejamos mais fortalecidos nas nossas provas, nas nossas dificuldades e nossos momentos de evolução, que afinal de contas é o objetivo pelo qual todos nós nascemos e vivemos nesse planeta de expiação e provas, que é para evoluirmos, para sermos homens e mulheres melhores, seres humanos melhores. E o tema de hoje está lá no capítulo 58, Fé em Deus. É um tema que merece muita reflexão da nossa parte. Será que nós sabemos o que é fé em Deus? Será que nós conhecemos, entendemos o que é ter fé? Antes de tudo. E Emmanuel então começa essa lição nos lembrando que antes de Jesus, Jesus veio até nós, mas antes dele, muitos profetas, muitos mensageiros, muitos guerreiros estiveram aqui encarnados e afirmaram, asseveraram agir em nome da fé em Deus. Então, em nome da fé em Deus, eles pautaram toda a conduta deles quando encarnados aqui na Terra. Então, diz ele, Moisés, um dos grandes mensageiros, sem dúvida, um precursor da vinda de Jesus, veio um espírito já de escola, de elevação, veio para preparar a humanidade naquele momento, para depois receber Jesus, para depois receber os ensinamentos de Jesus. Mas o Emmanuel pontua, conquanto ele fosse venerável, louvável a sua passagem aqui pela Terra, pela fidelidade à missão que lhe foi dada por Deus e pelo seu senso de justiça, de aplicação de códigos, de leis, ele não hesitava na aplicação da ira, admitindo representar Deus nesse momento. Então Moisés, desde o começo do chamado, e está lá na história, quando ele foi criado, num palácio egípcio, entre ali os faraós, ele vê o povo hebreu sendo escravizado, ele vê aquele povo sendo humilhado, ele fere, ele assassina um egípcio, um representante ali, do faraó, e precisa fugir. Depois, na condução daquele povo, ele aplica leis rígidas, leis que lembram muito o olho por olho, dente por dente, não é? Castigos severos para o descumprimento daquelas leis, daqueles códigos que ele trouxe até para pacificar, para disciplinar aquele povo. Mas será que isso era a representação efetiva da vontade de Deus? Será que Deus quer o olho por olho, dente por dente? Será que a gente conhece realmente Deus? A gente consegue entender a divindade para dizer então que é um Deus de justiça a qualquer preço, de consequências graves, não é um Deus de perdão? Então ele traz esse questionamento. Depois Josué era um dos que acompanhavam Moisés nessa missão da libertação do povo hebreu, da condução para o deserto, esteve com Moisés em toda essa passagem, em todo aquele tempo no exílio, no deserto,
Mas ele era um guerreiro, ele era um soldado. E depois, com a partida de Moisés, ele entendeu que a vontade de Deus, que em nome dessa fé em Deus, ele deveria conquistar territórios para aquele novo povo, para aquela nova nação. Então ele presumia, ele entendia que ele proclamava a sua fé em Deus com bandeiras sanguinolentas, submetendo as populações, né, que ficavam ali além do Jordão, ao seu domínio. E essa era a fé dele. E tudo isso ele fazia em nome da fé em Deus. Então era um Deus guerreiro, um Deus de exército. Mas será que Deus muda com o tempo? Né? Será que esse Deus que a gente conhece hoje, ele mudou? Então essa aqui é a questão. Tudo isso feito em nome de uma fé em Deus. Depois Salomão. Emmanuel nos dá o exemplo de Salomão. Salomão foi um rei entre o povo hebreu, um rei, né, dos judeus, muito sábio, né? Se diz a ele, se atribui a ele aquela passagem em que duas mães, né, disputavam ali uma criança, porque as duas haviam tido filhos na mesma época. Um dos filhos faleceu e a outra, a mãe que teve o filho falecido, pegou a criança da outra mãe e disse que era dela. E levada a questão a Salomão, ele mandou cortar, né, a criança ao meio e dar uma metade para cada um. E a mãe verdadeira falou: não, eu prefiro meu filho vivo, deixa com a outra mãe. E Salomão então entendeu quem era a mãe verdadeira ali e atribuiu ali a maternidade da criança. Então era realmente um homem de grande sabedoria, mas ele acreditava que reverenciar Deus, que afirmar a fé em Deus, era criar templos suntuosos, né? E para isso ele dispôs assim, da vida do tempo, às vezes da vida mesmo, de muitos servos para construir aquele templo. Muitos morreram ali carregando pedra, em acidentes, enfim. Mais de 80 mil homens se encarregaram dessa construção para reverenciar Deus, amontoando madeiras, metais, e até hoje se tem esse marco de luxo como o Templo de Salomão. Então nós, ao longo das inúmeras encarnações, nós temos pretendido honorificar, né, honrar essa fé em Deus, fomentando guerras, espoliando semelhantes, tendo crises de fanatismo, né, guerras santas, né, como se existisse alguma guerra querida ou que homenageasse a Deus, porque o Deus, ele é o Deus de todos, ele não é o Deus de um povo só, ele é o Deus de todos os homens, de todas as mulheres. Então nós tentamos justificar as nossas ações em nome dessa fé em Deus. Por fanatismo, né, nas orgias do ouro, dos bens materiais, a gente justifica essa fé em Deus. Mas o que é a fé? Será que nós sabemos o que é a fé? Então, se a gente perguntar para 10 pessoas o que significa fé, só o termo fé, o que é fé? O que você entende como fé? Digamos que 9 dirão de cara que fé é acreditar. Se eu tenho fé em Deus, eu acredito na existência de Deus. A 10ª pessoa vai ficar na dúvida, mas ao final vai dizer que é acreditar. Só que fé não é acreditar. Fé é muito mais que acreditar. Fé é confiar. A raiz da palavra fé vem da palavra confiança. Então, se eu digo que eu tenho fé em Deus, não é só que eu acredito que Ele existe, é que eu confio em Deus, eu tenho confiança em Deus. É mais ou menos como um piloto de avião. Um piloto de avião, depois de formado, ele passou por inúmeras horas de curso, de treinamento, de horas de voo. No início, quando ele fez as primeiras viagens, ele era um copiloto, ele acompanhava até que ele finalmente chega a piloto. E ele, quando ele vai, né, então vamos dizer assim, dirigiu, né, comandar
ser o responsável por aquele voo, ele tem certeza que a hora que ele comandar ali aqueles inúmeros botões nos painéis, o avião vai subir e vai levantar voo. Ele não acredita simplesmente que o avião vai subir, ele tem certeza, ele confia plenamente que o avião vai subir, vai levantar voo e vai fazer a sua viagem. Um médico, quando ele vai te operar, fazer uma cirurgia, ele confia que aquela cirurgia é o melhor para você. Então, se você perguntar para o médico antes da cirurgia, doutor, o senhor tem fé que a minha cirurgia não necessariamente vai dar certo, porque ele não tem como afirmar com certeza que ele vai alcançar, né? Não é uma relação de certeza, mas que ela é o melhor para mim, ele confia. Se ele disser que não, melhor até ser fugido ali antes da cirurgia, porque ele tem que ter confiança. Só que a gente não confia em alguém que a gente não conhece, a gente não confia num estranho, a gente confia em alguém que você conhece e você tem uma relação com essa pessoa, no caso, com essa situação. Será que a gente conhece Deus? O que é Deus? Quem é Deus? E Kardec fez essa pergunta aos espíritos, na codificação espírita, de uma forma até mais genérica: o que é Deus? E eles disseram: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o grande Criador. E nas características, soberanamente bom, soberanamente justo, perfeito, eterno e imutável. Porque é perfeito, ele não muda, ele não se altera. Nós estamos em mudança, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então nós estamos em transformação constante, para melhor. Mas Deus não, Deus é perfeito, eterno e imutável. Então será que eu posso, depois dessa revelação, desse conceito, será que eu posso confiar em Deus? Eu acredito que sim. Se há alguém, né, alguém, né, a gente não consegue definir Deus sem essa ideia, né, humana que nós temos de alguém. Se há alguém que eu posso confiar, é Deus, porque Ele é eterno, perfeito, soberanamente bom e justo. E será que eu confio em Deus? Como é que está a minha fé, a minha confiança? Ou eu estou questionando tudo o que acontece? Ou eu estou questionando onde é que está Deus nessa pandemia, com tanta gente morrendo, agora crianças, né, sofrendo ali, sem leito, sem um local de internação? Por que essa pandemia não acaba? Cadê Deus? Então eu tenho que rever. O problema não é Deus, Ele é perfeito, eterno, soberanamente bom e justo. Como é que está a minha fé, a minha confiança? Será que eu estou confiando que por alguma razão a humanidade precisa enfrentar essa pandemia? Será que eu estou confiando que ela vai acabar? Porque todo sofrimento tem hora para acabar, isso é uma certeza. Ninguém vai sofrer eternamente, ninguém vai passar eternamente uma dificuldade. Em algum momento a gente vai superar. Será que eu estou confiando que talvez ainda não seja o momento? Será que a humanidade evoluiu o suficiente para a gente não precisar desse tipo de prova, desse tipo de situação? Porque não há dúvida, é só pela dificuldade que nós nos modificamos. É só pela provação, pela expiação que nós nos regeneramos. Será que já é o momento? Será que a humanidade já vive o bem? Será que nós já somos homens de bem, homens e mulheres, seres humanos de bem? Então vale essa reflexão. Mas o problema está em Deus? Não, com certeza não está em Deus. O problema está na humanidade. Então aí a gente retorna: como é que está a minha fé em Deus? Então esse é o primeiro questionamento. Porque e aí nós vamos falar da vinda de Jesus, quando Jesus aqui esteve e Ele ensinou pelo exemplo, né? Emmanuel nos lembra, Ele passou no mundo abençoando, consolando, esclarecendo, servindo, mas preferiu morrer a macular, né? A desfazer esse mandato de amor e verdade que
o ligava, né, o jungia aos desígnios do Eterno Pai. Então ele preferiu o próprio sacrifício do que desfazer esse mandato de amor e de verdade que ele veio cumprir aqui na Terra. Por quê? Porque Jesus já era um Espírito perfeito quando aqui esteve, pelo menos para o padrão do que nós conhecemos aqui no planeta Terra. O máximo de perfeição que nós poderíamos alcançar aqui na Terra. Não à toa, quando Allan Kardec, durante a codificação do Livro dos Espíritos, né, na obra de codificação, questionou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, qual é o nosso guia, o nosso modelo de condução da humanidade? Eles responderam: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, qual que tem que ser o nosso modelo? Eu preciso ter um modelo, um guia em quem me espelhar, natural, né? A gente precisa ter modelos de virtude, modelos de correção, modelos em que a gente tenha que se inspirar para a gente alcançar, né? Se eu quero ser como ele. Quem que a gente deveria ser como? Querer ser como? Jesus. Jesus é o nosso modelo, ou deveria ser o nosso modelo. É claro que Deus é o Supremo, mas a gente ainda está muito longe de compreender a divindade. Mas Jesus a gente já começa a compreender, ele esteve aqui encarnado, ele foi um homem do planeta, então a gente já começa a ter uma ligação mais forte, mais fácil de se aproximar de Jesus, é a ligação primeira. E o que Jesus disse quando aqui esteve, ao ser questionado qual era o maior mandamento, né, para alcançar essa perfeição, para alcançar o reino dos céus? Qual era o maior mandamento? Isso querendo colocar ele em contradição, né, em ele dizer algo errado para depois ser questionado entre os pares. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que complementa o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala da fé em Deus, porque quem ama verdadeiramente confia, a gente está falando do primeiro mandamento ainda. Quando a gente fala em conhecer, em se aproximar, em estabelecer uma relação com Deus, para que a gente possa confiar nele, nós estamos falando do primeiro mandamento. Esse é o primeiro para sermos homens e mulheres de bem. Depois ainda vem todo o restante que se refere à humanidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu não amo o próximo se eu não me amar, se eu não me conhecer. Então eu tenho que me amar também. Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou ter compaixão com o próximo? Como é que eu vou perdoar se eu não me perdoo, se eu não me aceito, se eu não conheço os meus defeitos? Porque se eu sei que eu tenho defeitos e dificuldades, o outro também tem. Pode não ser os mesmos. Muito provavelmente não será. Eu tenho uma dificuldade X, o meu próximo tem outra dificuldade. Não é a minha, mas eu tenho que respeitar, para eu querer que ele também me respeite, para eu querer também que ele me perdoe. Quando eu errar, eu preciso perdoar. Mas antes de tudo eu preciso confiar que eu estou no lugar certo, que eu estou com a família certa, que eu estou desempenhando uma missão relevante, que o meu papel, a minha vinda aqui no planeta, ela é importante. É importante para mim, em primeiro lugar, e para o outro com quem eu me relaciono. Para isso a gente vive uma vida de relação, uma vida em sociedade. Então essa construção do homem de bem, ela começa lá, com essa base que é a fé em Deus. E aí tem uma passagem muito interessante relacionada a Gandhi, Mahatma Gandhi, que tem, dentre as inúmeras frases e ensinamentos célebres, essa do olho por olho, né? Olho por olho, dente por dente, ou olho por olho, e o mundo acabará cego.
Porque hoje sou eu hoje é o outro que me fere. Amanhã eu firo alguém. É natural, nós somos todos imperfeitos. Se nós estamos aqui encarnados nesse planeta, você tem certeza que você está aqui encarnado. Está todo mundo te vendo, todo mundo conversando com você. Então você está encarnado. Então se você está aqui, você é imperfeito. E se você é imperfeito, você vai errar. Em algum momento você vai ferir alguém, você vai machucar, você vai ofender, porque você é imperfeito. E você gostaria de ser perdoado uma vez que você errou? Então você tem que perdoar o outro. Porque às vezes a mágoa que a gente guarda é pior que a própria ofensa. Às vezes tem uma pessoa que você não fala e você não lembra nem por quê. Nossa, eu não me dou bem com essa pessoa, mas é porque não me lembro mais, mas não me dou bem. Ah, eu não gosto daquela pessoa, mas o que ela te fez? Nada, só não gosto. Então a mágoa é pior que a própria ofensa. E a gente tem que repensar isso, porque somos todos imperfeitos. Mas a passagem de Gandhi, que aqui nós gostaríamos de comentar, é um momento que ele está na Índia, né? Se a gente estudar a história de Gandhi, a passagem dele, a gente vai ver que além de um grande líder espiritual, missionário aqui na Terra, ele foi também um lutador pela libertação da Índia, né? Colônia britânica, do povo britânico. Só que era uma luta pacifista, era a luta pela libertação baseada na não violência. E diz essa passagem que Gandhi estava caminhando, ele era conhecido ali pela sua causa, pela sua luta, mas sempre uma luta pacifista. Ele estava caminhando na capital da Índia, Nova Delhi, quando um soldado britânico se aproxima dele e ele desfere um soco na face com toda a força. E Gandhi então cai no chão, Você vê, Gandhi era magrinho, franzino, ele cai com aquele soco. Então Gandhi levanta, não esboça qualquer reação de violência, ele simplesmente se levanta. Então o soldado britânico vai lá e dá outro soco no rosto de Gandhi, e ele cai de novo com aquele soco, e ele de novo se levanta e olha para o soldado sem esboçar qualquer reação de violência. E o soldado então questiona: quem foi que te ensinou a ser um covarde? Então Gandhi olha bem nos olhos daquele soldado e responde: esse homem aí no seu peito, num crucifixo, foi ele que me ensinou. E imagina a vibração de Gandhi dando essa resposta, Porque uma coisa sou eu aqui falando, outra coisa é Gandhi com toda a vibração que ele tinha respondendo. Então o soldado ficou desconcertado, porque Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu, mas ele compreendeu a mensagem do Cristo, porque um cristão que carrega inclusive Cristo no peito, num crucifixo, e é violento, até gratuitamente, mas antes de tudo violento, seja por qualquer razão, é incongruente. Como é que pode um cristão ser violento? E o soldado entendeu isso. Ele entendeu essa incongruência, porque Cristo ensinou a dar outra face. Era a lição de Cristo, a lição do perdão. Então o que nós fazemos a todo tempo? Nós agimos como esse soldado. A gente adora Jesus, a gente ama Jesus, mas a nossa relação é superficial. A gente não aplica o que Jesus fala. Então a gente agride o outro, nós não perdoamos, nós julgamos o outro pela sua opção, às vezes diferente da nossa, pela sua opção sexual, pela sua religião, pelo seu partido político, por seu time de futebol. E aí, quando a pessoa é diferente da gente, quando nós não concordamos em ideias, nós achamos que nós podemos agredi-la, constrangê-la, e nós somos cristãos. Mas somos um cristão superficial, Como esse soldado que agrediu o Gandhi. Porque Jesus já disse, quando esteve aqui, isso é lição de Jesus: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade?
de Jesus? Qual é a vontade de Deus? Jesus trouxe: amar ao próximo como a si mesmo. Será que aquele que agride o outro ama o próximo? Será que aquele que não perdoa ama o próximo? Será que eu gostaria de ser perdoado se eu errar? Então por que eu não perdoo? Será que eu estou vivendo Jesus ou eu estou sendo esse cristão de adoração? Porque isso nós já fazemos há séculos. Nós temos séculos e séculos de existência e de adoração. Nós já adoramos o trovão, nós já adoramos a chuva, já adoramos os raios, já adoramos os deuses variados, já adoramos, na época de Roma, o imperador romano, porque o imperador romano era um deus, era mais um deus. Então se fazia estátuas dos imperadores para que as pessoas pudessem adorá-lo. Já adoramos o sol. Tanto que se fazia estátuas sem a cabeça, então você só ia trocando a cabeça de acordo com o imperador da época, e aí você adorava aquele imperador. E aí nós fizemos isso com Jesus. Nós pegamos a figura de Jesus, quando esteve aqui encarnado, colocamos ele num crucifixo e passamos a adorá-lo. E estabelecemos uma relação superficial, porque nós não aplicamos o que ele nos pediu para fazer, mas nós adoramos ele. Não tem problema nenhum. Adorar, eu adoro, eu amo Jesus, mas eu preciso começar a entender o propósito de Jesus para a nossa vida. Eu preciso começar a aplicar as lições que ele me deixou. Para quê? Para eu alcançar esse reino dos céus, que é o reino de consciência da alma, o reino de perfeição. Nós queremos habitar um mundo melhor, regenerado? Como é que nós vamos habitar se nós ainda somos, tão falidos? Porque todos aqui viemos para nos melhorar, porque somos espíritos falidos. E aí Jesus vai além, além de eu não fazer ao outro que eu não gostaria que fizesse, além de eu fazer o meu melhor sempre para caminhar para essa perfeição, para essa evolução, ele acrescenta um plus, que Jesus tinha que trazer um plus para nós trabalharmos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? E aí ele estava falando, com o povo da época, inclusive povos que se entendiam como falidos, como hipócritas, como pessoas que não pregavam exatamente, pregavam a palavra de Deus, mas não faziam o que pregavam. E ele falou: os fariseus não fazem isso, os saduceus, então você tem que fazer mais, então eu tenho que ir além. Então aí uma pessoa está falando mal de mim, está me atacando, posso revidar? Será? O que disse Jesus? Ele falou que podia revidar para quem atacar a gente, quem fizer mal para a gente? Não, ele falou para orar por aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, amar aqueles que não nos amam. Será que é fácil? Não, com certeza não. Na época em que Jesus veio, ele foi assassinado, ele foi executado. Por quê? Porque ele mexeu com muita coisa, com muitas estruturas de poder estabelecidas. Ele desagradou os poderosos, porque eu dizer, aqueles que se julgavam superiores, como hoje, muitas pessoas ainda se acham superiores aos outros, mas naquela época eles tinham certeza que eram superiores, eleitos por Deus, que ele é igual ao outro, que ele não é melhor, que nós temos que agir com caridade, com fraternidade, que a gente tem que perdoar e não apedrejar, que aquele que tiver sem nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Quer dizer, você é um espírito falido querendo julgar o seu irmão, assassinar o seu irmão. Então a mensagem foi tão forte que ele foi assassinado na época, foi executado. E nós hoje ainda estamos compactuando
com o que levou Jesus à morte, ou estamos procurando a lição dele e procuramos a modificação? É claro que essa modificação não é rápida, mas nós começamos, ou a gente estabeleceu aquela relação superficial de adorar Jesus como fazemos há séculos? Porque muitas vezes a gente virou adorador, né? Tem um crucifixo, tem Jesus, tem um quadro, tem uma imagem, então a gente fica adorando, e pedinte, a gente virou pedinte. Então, quando eu estou com um problema grave, quando eu vou fazer uma cirurgia na véspera, né, no horário, quando eu vou ter uma prova difícil, eu lembro de Jesus. Ai, meu Jesus, me ajuda. Mas o resto do tempo eu esqueço. Aí quando alguém me prejudica e eu posso escolher entre perdoar, até no futuro ajudar aquela pessoa em revidar, eu escolho revidar. Aí eu esqueço Jesus de novo. Então eu virei pedinte, né? Pedinte e adorador, só sei pedir, mas não consigo dar nada em troca. Será que uma relação verdadeira a gente não tem que dar alguma coisa em troca? Para quem é casado, né? Para quem convive com o pai, com a mãe, com os filhos, para essa relação dar certo, será que a gente não tem que dar algo em troca? Será que para o meu esposo, para a minha esposa, eu não preciso também me modificar um pouco, não preciso também tentar controlar, né? Melhorar os meus defeitos, até para agradar o meu parceiro, a minha parceira, para essa relação dar certo? Eu tenho que me melhorar. A diferença é que Jesus já era o grau de perfeição na Terra. Ele, para o nosso ponto de vista terreno, ele já era o máximo. Deus é perfeito, é eterno. Então quem é que tem que se melhorar nessa relação? Somos nós. Quem é que tem que voltar aos ensinamentos do Cristo, voltar às lições do Cristo para se melhorar? Somos nós. E qual é o grande papel do Espiritismo nessa relação com Jesus? É relembrar Jesus em sua pureza, em sua missão, e não o Jesus de adoração. É relembrar os ensinamentos de Jesus e com isso te transformar numa pessoa melhor, né? Fazer com que você seja uma pessoa melhor. Se o Espiritismo não consegue te transformar numa pessoa melhor, talvez ele não esteja servindo para você, ou qualquer outra religião, porque o objetivo é ser uma pessoa de bem, né? Aqui na Terra, que nós queremos viver bem, todo mundo quer viver bem, né? Com conforto, com amor, com a família, mas temos muita dificuldade quando a questão é viver o bem, acima de tudo. Às vezes acima até do nosso regozijo, do nosso conforto. E aí tem uma passagem muito interessante de Chico Xavier, que é até relacionada nessa questão da missão do Espiritismo, né? da questão de te transformar numa pessoa melhor. Que certa vez, nos atendimentos, né, de Chico Xavier, uma senhora foi procurá-lo e ficou ali 1h30 na fila até conseguir falar com Chico Xavier, né? Perseverando. E quando chegou a Chico, falou: Chico, eu tenho um problema. Ele falou: não, pois não, minha filha, minha irmã, né? Pode falar. Falou: olha, meu marido é uma pessoa muito boa. Ele é um comerciante maravilhoso, justo, honesto. Ele, né, tem vários empregados, ele é um empregador justo, né, bom com seus empregados, mas também ele é um esposo assim dedicadíssimo, maravilhoso, um pai maravilhoso também para o meu filho. Nossa, ele é um pai muito bom, mas ele tem um defeito, ele tem um grande defeito. E aí o Chico falou: pelo amor de Deus, o que será esse defeito, né? Qual que é o defeito? Me diga. Ele não é espírita, ele não acredita no espiritismo. Aí Chico falou: minha filha, ele não precisa do espiritismo, deixa ele como ele está. Quem precisava era ela. Se ele já alcançou
a finalidade, que é ser um homem de bem, ele já não precisava. Ela é quem precisava. Então a ideia é essa, nos transformar numa pessoa melhor. E aí não importa a religião, a seita, o credo, a filosofia, e sim em se transformar nesse homem e nessa mulher de bem. E tudo começa por essa fé, né, em Deus, essa confiança para estabelecermos esse caminho da perfectibilidade, né, alcançarmos essa perfeição. Então, para finalizar essa nossa lição de hoje sobre a fé em Deus, eu trouxe essa resposta que Emmanuel deu, né, no livro O Consolador, também de Chico Xavier, na pergunta 354, em que Chico pergunta o que é a fé. Então, Emmanuel responde: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então eu sei com toda a minha razão, com toda a minha racionalidade, mas também com a luz dos meus sentimentos, que Deus existe, que o que eu estou vivendo aqui é o melhor para mim nesse momento, que tudo vai passar, que toda dificuldade tem tempo e hora para acabar. Com essa certeza que começa, sem sombra de dúvidas, com a nossa relação com Deus, com a fé em Deus. E por último, sempre lembrando a mensagem de Kardec e do próprio Espiritismo para nós, espíritas: amai-vos, antes de tudo, amai-vos e instruí-vos, porque só a instrução, só a luz do conhecimento nos dá as ferramentas, os instrumentos para sermos pessoas melhores. Muita paz a todos, uma excelente semana a todos nós. Muito obrigada.